Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta depois de 3 meses. Resolvi aparecer e estou aqui para contar para vocês o meu relato de parto. Muitas pessoas perguntaram na gravidez ainda se eu iria mostrar o meu parto, né? E eu não me senti confortável para poder mostrar, assim como também não compartilhei muitas coisas da gestação. Compartilhei mais no finalzinho aí, como vocês viram, mas eu quis contar e o relato de parto. Eu prometi que eu iria contar, que eu não iria gravar o parto, porém eu iria contar o relato de parto. Eu estou aqui para compartilhar com vocês como foi o meu parto, né? Então, é isso, vamos lá. Eu anotei aqui porque já fazem 3 meses, né, que eu ganhei o meu bebê, então tem algumas coisas que eu posso esquecer, então eu já deixei tudo anotadinho aqui no caderno para poder ficar mais fácil de lembrar alguns pontos para compartilhar com vocês. Bom, tudo começou assim semanas antes, né, do meu trabalho de parto de verdade. Então, no dia 23 de fevereiro, eu ganhei meu bebê dia 1º de março. E no dia 23 de fevereiro, comecei a perder um pouco do tampão, que muitas mulheres perdem o tampão e outras mulheres nem sabem da existência da perda do tampão, do que é o tampão. Igual eu conversei com a amiga mesmo, ela nem sabia que existia esse tampão que perdia antes do trabalho de parto. E eu perdi, no dia 23 eu comecei a perder um pouquinho do tampão. E aí foi perdendo cada dia um pouquinho daquele tampão mucoso. Aí no dia 26 de fevereiro, eu e meu esposo decidimos faxinar a casa, porque eu queria deixar tudo pronto pro bebê chegar. Então eu queria tirar tudo, poeira, limpar tudo, deixar tudo organizado. Então no dia 26, nós demos uma bela de uma faxina aqui na nossa casa. No dia 27 de manhã, eu acordei com algo, sentindo algo escorrendo assim, sabe? E aí eu fui olhar pra ver o que era. Achei que era a bolsa que tinha estourado. Eu fiz um alarme assim com meu marido, mas no fim era um pouco mais do tampão que tinha saído. Estava acostumada a sair só quando eu me limpava, e nesse dia saiu um pouco mais. Esse tampão era algo tipo uma baba de quiabo, assim, sabe? E aí eu fiquei na dúvida de se a bolsa ou se era realmente o tampão. E aí, né, no dia 27 de manhã, eu senti que saiu um pouco mais desse tampão, né? E quando foi à noite que a gente foi dormir, eu comecei a sentir umas contrações doloridas. Porém, era tipo a cada meia hora, a cada 1 hora. E aí eu fiquei a noite inteira assim, acordando, mas dava pra dormir, sabe? Eu acordava um pouquinho, sentia aquela dorzinha, aquela contração bem leve, e aí voltava a dormir de novo. Então eu fiquei a noite do dia 27 todinha assim. E no dia 28 eu tinha consulta pré-natal. E aí eu fiquei o dia inteiro sentindo essas contraçãozinhas e saindo mais do tampão. E no dia 28 saiu com umas rajadinhas de sangue. E daí, 5 horas da tarde, eu teria o pré-natal. E eu tirei foto, né? E contei pro médico. Mostrei pro médico que eu estava perdendo, se era bolsa, que era aquilo. Ele confirmou que era o tampão. E confirmou também que estava bem próximo, que talvez eu não voltaria na próxima consulta, porque o meu bebê já estava bem encaixado abaixo da minha pelve. Então, ele falou que realmente estava próximo e tal, e eu fui pra casa toda animada. E continuou as contrações vindo, e assim, um pouco mais fortes, porém nada ritmada. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero ganhar meu bebê dia 29, porque dia 29 de fevereiro tem a cada 4 anos, se eu não me engano. Então eu não queria que meu bebê nascesse no dia 29. Aí no dia 28 de fevereiro, eu estava com 38 semanas e 2 dias, ou 38 semanas e 1 dia, e aí eu voltei pra casa sentindo aquelas contrações nada ritmadas. E fiquei. Aí, continuei sentindo essas contrações durante a noite toda. Não dormi nada, não dormi bem, não. E eu continuei sentindo dores a cada contração. Minha barriga ficava dura e dolorida. E vinha a cada 20 minutos. Depois vinha uma com 12 minutos, outra com 8 minutos. Então, eu sabia que não estava tão próximo, porque eles falavam que quando as suas contrações começarem a ficar ritmadas, é porque está na hora. E a minha não estava ritmada, porém estava dolorida. Mas eu sabia que não era uma dor de trabalho de parto, porque não estava uma dor muito forte, estava uma dor assim de cólica, porém já estava começando a incomodar. E essa dor, ela vinha da lombar até a frente assim. Falei, pronto, tô em trabalho de parto. Tô começando, né, iniciando o trabalho de parto. E aí no dia 29
Aí eu fiquei a noite inteira assim, meu esposo perguntou se eu queria ir pro hospital, eu disse que não, porque eu achava que não era a hora. Então, de manhã cedo, a gente já tava com as coisas tudo arrumadas. Quando foi 5 horas da manhã, eu falei com ele que eu queria ir pro hospital pra ver como é que tava, porque eu tava sentindo dor, porém não tava ritmada, então eu queria ver se tava evoluindo alguma coisa e eu preferia ir pro hospital. Chegamos lá no hospital, fui examinada e eu estava apenas com 2 centímetros de dilatação. Eu falei com a moça que estava doendo bastante, que tipo assim, eu já não tinha dormido 2 noites, que eu não tinha conseguido dormir bem. E essa noite eu não tinha conseguido dormir nada, estava acordando, cada contração eu estava acordando, porque a dor já estava um pouquinho mais forte do que na noite anterior. E aí eu não consegui dormir. Porém, era uma dor suportável, mas não dá pra dormir com dor, né, gente? E aí eu falei com ela que eu estava sentindo dor, ela falou que era 2 centímetros ainda, que era muito pouco, que eu não estava em trabalho de parto ainda, e que se eu quisesse tomar algum remédio pra dor, se fosse dor de contração, não iria passar, e se fosse dor normal, ela iria passar. Então, eu fiquei na dúvida, fiquei lá esperando, falei que eu não sabia se eu queria tomar algum remédio. Era na aveia, né, uma dipirona com Buscopan. E aí eu falei que eu não sabia, porque eu tinha medo de tomar remédio, assim, eu não tomei remédio na gravidez inteira, eu tinha muito medo de tomar remédio. E aí eu vi uma outra grávida lá que eu tava conversando, que também tava sentindo dor, e ela resolveu tomar, eu falei assim, já que eu tô com dor, não tô em trabalho de parto, eu não vou ficar mais um dia sentindo essa dor, me incomodando, me atrapalhando de fazer as coisas, eu vou tomar essa injeção. E aí ela viu lá que a contração foi bem rápida e demorou bastante o espaço, né? Falou, isso aí não tá perto, pode demorar daqui 1 semana, daqui 2 semanas. Tem gente que começa assim, mas demora. Meu Deus do céu, eu vou ficar mais 2 semanas sentindo dor, 1 semana sentindo dor, não quero. Então, vou querer tomar o remédio. Tomei o remédio e eles me liberaram pra voltar pra casa e a dor passou. E eu cheguei em casa, dormi. Eu cheguei em casa, eram umas 9 horas, eu dormi até 1 hora da tarde. E porque a dor tinha passado, eu consegui dormir e descansar. Quando eu acordei, senti algo escorrendo muito mais forte assim na minha perna, sabe? Falei, agora é a bolsa. Porém, tava com a cor diferente, tava meio esverdeado. Daí eu já fiquei mais preocupada. E aí eu me limpei, eu olhei, começou a sair de novo com a cor esverdeada. E eu fiquei com medo. Falei, pronto, minha bolsa deve ter estourado e meu bebê deve ter feito cocô na minha barriga. E aí eu comecei a chorar. E aí meu esposo me acalmou, falou que tava tudo bem, que talvez não fosse, que talvez seja o tampão, alguma coisa assim. Pesquisei na internet, nem lembro o que falou, mas eu pesquisei, fiquei mais tranquila e aí as dores começaram a aumentar. Então a dor ela ainda não estava ritmada, porém ela estava mais dolorida, doendo mais. Então na hora da dor eu já não conseguia fazer muita coisa, já não queria mais conversar muito, já queria ficar respirando, porque eu sabia que respirar era muito bom. Então eu agachava, respirava, ou eu ficava andando ali no meu quintal. Então eu fiquei de 1 hora, aí quando foi umas 6 horas, a minha tia me ligou. Eu não queria contar pra ninguém que eu estava em trabalho de parto, queria ir pro hospital, foi o que eu fiz, né? Queria ir pro hospital sem ninguém saber mesmo. E aí a minha tia me ligou e falou, chamada de vídeo, e ela falou, olha, pelo que você tá, pela sua cara, pelo jeito que você tá reagindo na dor, eu acho que você já está com 5, 6 centímetros. Se eu fosse você, eu não me enrolava e ia direto pro hospital. Falei com ela, mas eu já fui lá hoje e tava com 2 centímetros, então eu acho que não, vou esperar mais. Ela, não, vai pro hospital e tal. Aí eu fui, quando deu uma pausa, eu comi 2 pães. E falei com meu esposo que lá para 7 horas a gente ia na maternidade de novo, só que eu não ia levar nada, porque eu levei de manhã, eu levei a minha mala e a mala do bebê e tava com 2 centímetros ainda. Eu falei, ó, a gente vai levar o seguinte, vai desmontar a mala, vou pegar uma troca pra mim e a primeira troca do bebê e levar só numa bolsa, que no caso foi na bolsa do bebê. Então nós tiramos tudo, levamos a primeira troca do bebê e a primeira troca que eu queria usar, né, depois de ganhar o bebê. Fomos, 7 horas saímos de casa, 20 minutinhos daqui na maternidade. Chegamos lá na maternidade, fiquei esperando a ser atendida, e aí umas 10 horas da noite foi o horário que eles me atenderam, mas não vi pouquinho, foi o horário que eles me atenderam, me examinaram, e aí foram ver se realmente era a bolsa que tinha estourado, se o bebê tinha feito cocô, e realmente a minha bolsa tinha estourado e o bebê tinha feito cocô, mas eles me acalmaram, né, porque eu fiquei desesperada, achando que não poderia, que ia acontecer alguma coisa, que eu teria que fazer cesárea, e eu não queria nem um pouquinho cesárea, nunca quis cesárea, eu queria muito parto normal. E aí eles colocaram um absorvente, né, pra mim ir monitorando a cor do líquido que tava saindo e me explicaram como é que ia funcionar. E fizeram um toque, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Eu lembro que na hora do toque mesmo, a enfermeira virou pro meu esposo e falou assim, que o bebê tinha mais cabelo que ele. Daí eu fiquei muito empolgada, bem feliz por saber que já estava próximo.
E ela falou, ó, hoje você só sai daqui com o seu bebê no colo. Eu falei, ai meu Deus, hoje, porque hoje é dia 29, eu quero que ele nasça depois da meia-noite. Ela, vamos ver, né, vamos ver como é que vai evoluir, pode ser que ele nasça realmente depois da meia-noite. E aí a gente já foi direto pra internação, eu internei 10 horas da noite e já fui lá pra sala de parto. Chegando lá, a enfermeira me explicou que eles iriam colocar um sorinho na minha veia, porque a minha contração, ela não estava ritmada, a minha bolsa estava estourada, eu já estava com 5 centímetros de dilatação, porém, as minhas contrações estavam totalmente irregulares. Então, vinha uma contração com 10 minutos, depois vinha uma contração com 5 minutos, depois vinha uma contração com 8 minutos, sabe? Tava bem irregular. Elas precisavam de um certo ritmo para evoluir. E como a bolsa já tinha estourado, já tinha um bom tempo de bolsa estourada, eles decidiram colocar esse sorinho para poder adiantar o processo do trabalho de parto, e caso não adiantasse com esse soro, eles iam induzir com aqueles comprimidos. Se não resolvesse, ia ter que interromper e eu teria que ir para uma cesárea por conta do tempo de bolsa, da bolsa estourada, e por conta que o bebê já tinha feito cocô, né, na barriga. E ela me explicou que o bebê fazer cocô na barriga não era sinal de sofrimento, que ele é sinal que ele estava maduro, que ele já poderia nascer, e eu estava com 38 semanas e 3 dias. E aí, a gente, colocaram o sorinho lá, eu lembro lá que tava 15, assim, sabe? Pingando, não sei o que significa aquilo, mas tava na velocidade 15 lá. E aí tava tudo bem e tal, e eu tava com muita fome. Eu falei, aí quando a contração vinha, eu respirava fundo, e meu esposo fazia massagem na minha lombar, porque doía bastante, né, a lombar, e eu pedi ele pra fazer massagem e eu fiquei deitada. Eu não queria levantar, fazer exercício, porque eu já fiquei assim em casa, eu já tava em casa agachando, eu andava no quintal, então quando chegou no hospital eu já não queria mais, eu queria ficar deitada, e eu deitei de lado assim, naquela cama lá da sala de parto, e meu esposo fazia massagem toda hora que vinha uma contração. Aí uma bendita hora, outra enfermeira entrou, olhou lá aquele aparelhinho e aumentou pra 30. Depois que ela aumentou pra 30, a dor aumentou ainda mais. Eu lembro que eu pedi alguma coisa pra comer, falei que eu tava com muita fome, que eu queria alguma coisa pra comer. E a enfermeira virou pra mim e falou assim, olha, talvez você não consiga comer, talvez você faça vômito por causa da dor. Eu falei, não, eu quero comer e tal. E aí eu pedi, ela trouxe um pão e um chá mate. Eu não gosto de chá mate, e além de tudo, tava gelado o chá. Aí meu esposo tomou o chá e eu fui comer o pão. Eu nem mastiguei o pão, gente. A hora que eu coloquei o pão na boca, eu fiz vômito. E aí eu vomitei e depois voltei normal mesmo, continuei bebendo água e tudo mais. E aí ela veio e falou assim, olha, daqui 4 horas a gente vai fazer o segundo toque. Você quer ir pro chuveiro? Você quer ir na bola? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir pro chuveiro. E aí ela pegou a bola, né? E eu fui lá pro chuveiro, depois eu pedi a bola e eu fiquei lá no chuveiro com a bola. Então eu ficava balançando para um lado, para o outro, para frente, para trás, e apoiava no meu esposo, segurava naqueles ferros que tinha lá no banheiro. E assim, eu achava que eu não iria gritar na hora da dor do parto. Porém, quando eu fui pro chuveiro, a dor já estava mais intensa e eu comecei a gritar. Pra mim, eu estava fazendo um escândalo gigantesco, porém meu esposo disse que eu gritei, mas não gritei tanto. Mas eu estava achando que eu estava fazendo um super escândalo lá já, mas ele disse que não. Então, eu gritei, sim. Eu achava que não ia gritar, mas eu gritei na hora da dor. E eu não pedi em nenhum momento cesárea, eu só queria que o meu bebê nascesse logo. Então, eu fiquei lá no chuveiro, nem sei quanto tempo que eu fiquei lá. Só sei que chegou uma determinada hora que eu comecei a fazer, eu fiz uma força sem querer, sabe? Tipo, foi involuntário, meu corpo fez a força. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Tá chegando a hora. E aí, continuei. Veio mais umas 2, 3 contrações e veio mais uma força. E nessa segunda força que veio involuntária no chuveiro, eu já falei com meu esposo, tá nascendo. Chama as enfermeiras que ele vai nascer. Eu senti ele descendo, sabe? Eu senti meio que encaixando pra ele descer. E falei com ele, chama as enfermeiras que vai nascer. E ele correu lá, chamou as enfermeiras e ela falou assim, tá na hora do segundo... Não, antes disso, a enfermeira falou assim, vamos fazer o segundo toque? Tá na hora do segundo toque. Eu falei assim, não, agora não, que eu tô sentindo dor, espera acabar a dor que a gente vai. Ela, então tá, quando acabar você me chama. Só que ela saiu e veio essa força. E eu falei, opa, tá errado, o bebê tá saindo, vai lá chamar. Aí meu esposo foi lá, chamou a enfermeira e ela veio olhar e falou assim, então tá, vamos deitar lá, vamos fazer o toque.
E vamos ver, eu falei, tá nascendo, tá nascendo. O bebê tá nascendo, ele vai nascer. Eu me tirei daqui logo que eu não queria ganhar lá no chuveiro, né? Falei, eu quero deitar. E ela, como você quer? Você quer na banqueta? Você quer, sabe? Me deu opções de escolher. E eu quis sentar na cama lá. Falei, não, quero deitar, quero deitar. E aí eu deitei, mas meio que deitada, meio sentada, assim, tava levantado, sabe? E eu quis ganhar na posição que eu falava que eu não queria, que é a posição que a gente meio que deita e abre a perna assim, sabe? Só que eu não coloquei nenhum suporte nem nada. Meu esposo que me ajudou a segurar a minha perna pra poder ganhar. E aí ela foi examinar e falou assim, realmente, tá nascendo, o bebê já tá aqui já, agora é só você fazer força pra ele nascer. E aí eu já tinha estudado muito sobre o trabalho de parto, sobre fazer forças longas, esperar as contrações virem e respirar. Então eu respirava, quando a contração vinha eu fazia uma força longa até acabar a contração. Então eu fiz 3 forças, eu fiz uma força não acondicionada, fiz outra força não acondicionada, na terceira força a cabecinha dele já começou a sair. E assim, gente, a parte da saída da cabeça do bebê, pra mim, foi pior do que as contrações. As contrações não foram nada comparado à dor da cabeça passando, sabe? Depois que a cabecinha do bebê passa, tipo, acabou, sai rapidão o corpo e não dói muito. Mas aquela dor ali que eles falam que é um círculo de fogo, realmente é um círculo de fogo, porque o tempo queima, dói, arde. Porém, assim, eu achei que foi rápido, porque eu entrei 10 horas e quando foi 1h53, ele nasceu. Ou seja, não fiquei muito tempo ali sentindo aquela dor intensa de trabalho de parto mesmo, porque você começa a entrar em trabalho de parto mesmo ativo é depois dos 5 centímetros, né? Então, dos 5 centímetros pra ganhar ele, foram apenas 4 horas. Eu entrei 10, 11, 12, 1, 2 horas, 4 horas de trabalho de parto ali ativo. Então, aí eu fiz 3 forças, a cabecinha do bebê começou a sair. Na quarta força eu falei, meu Deus, e agora? Ela falou, calma, a cabecinha dele não vai voltar, pode fazer força, pode pegar aqui na cabecinha dele, você quer sentir a cabecinha dele? Aí eu senti aquela coisa estranha, mole, parecendo um balão cabeludo, assim. E aí eu fiz mais uma força e terminou de sair a cabecinha dele. Na quinta força, ele saiu. Daí ele saiu, ele já veio diretamente pro meu colo e eu segurei ele, a gente ficou ali horas e horas e horas com ele no colo. E a gente tirou foto, elas gravaram ele, o meu marido cortando o cordãozinho umbilical dele, abençoando ele. Nasceu, e depois que ele nasceu, eu fui levar os benditos pontos que eu tive laceração de 1º grau. E ele ficou no meu colo o tempo inteiro, durante o processo lá, né, que elas iam dando os pontos. Ele ficou comigo no meu colo, amamentei. E ele ficou comigo até umas 3h40, de 2 horas até umas 3h40. Depois que terminaram de dar o ponto, eu fui tomar o meu banho. Então a enfermeira veio, me perguntou se eu conseguia levantar, e aí eu levantei e eu fui tomar meu banho. Ela ficou me esperando na porta, me ajudou a secar, vestir minha roupa. Enquanto isso, na mesma sala a gente estava, o meu esposo estava com o Otto para poder pesar e vestir a roupinha dele. A gente tinha levado a primeira troca só, né? Então ele vestiu lá a primeira troquinha dele e nasceu pesando 3,70 kg e 41 centímetros às 1h53 da manhã do dia 1º de março. Então ele nasceu depois da meia-noite. Eu fiquei super feliz dele ter nascido depois da meia-noite, porque eu não queria que ele nascesse dia 29 de jeito nenhum. E eu fui pro hospital dia 29. Foi tudo muito bom. Eu amei o meu trabalho de parto, passaria por tudo novamente para ter o meu filho aqui. Foi assim muito rápido, eu fiquei super surpresa. Eu acho que o que me ajudou muito a ter um parto mais rápido foi caminhar e fazer muitos exercícios, principalmente no final da gravidez. Meu médico sempre falava comigo, Andressa, vai caminhar, faz caminhada, que vai adiantar o seu trabalho de parto. E eu fiz. E aí o Otto nasceu com 38 semanas e 3 dias de um parto normal. E foi assim, esse foi o meu relato de parto. Depois, se vocês quiserem, eu conto o meu relato ali, um pouquinho do meu pós-parto e a amamentação, que foi um pouquinho complicada. Mas o meu trabalho de parto foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O Otto está dormindo agora, então no próximo vídeo eu apresento ele pra vocês. Mas é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!